Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Já vamos falar de um problema que assola todo o país em tempos de coronavírus, em tempos de medos, né? Tem uma doença que é tão terrível quanto ou mais, chamada dengue. E nós estamos vivendo isso já há mais de 20 anos, essa questão da dengue em Foz do Iguaçu e no Brasil todo. Mas parece que de tempos em tempos, né, as pessoas esquecem da conscientização de eliminar os lugares onde esse mosquito pode se reproduzir e, consequentemente, trazer aí malefícios para a população. Não é isso, Paulinho? Isso aí, a gente está com números alarmantes aí de dengue na cidade, Moacir. E para conter, para enfrentar esse problema, a Prefeitura de Foz do Iguaçu está mobilizando hoje, durante todo o dia, mais de 700 servidores para uma ação de combate à dengue, nas regiões aí com maior infestação do Aedes aegypti, que é o transmissor, aí, um mosquito que leva essa doença para todos os cantos da nossa cidade e da nossa fronteira. E aí, para falar sobre isso, a gente recebe aqui, já está conosco, o Carlos Santi, que é o chefe do Centro de Controle de Zoonoses, aí, que é a unidade aí do Serviço Público de Saúde responsável por fazer esse enfrentamento aí. Bom dia, Carlos Santi. Obrigado por atender o nosso pedido aí. A gente sabe que você está na correria durante o dia de hoje. Seja bem-vindo ao nosso estúdio para debater o assunto dengue. Muito obrigado pelo convite, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. De fato, nós vivemos hoje uma situação que essa semana foi caracterizada como situação de emergência contra a dengue, mas nós já vemos trabalhando com um cenário já complicado já desde maio do ano passado, quando nós tivemos a interrupção do fornecimento de inseticida pelo governo federal. Então nós passamos aí 9 meses sem ter uma opção que não é a melhor possível, mas é uma das opções que a gente tem, que é combater o mosquito adulto através de inseticida. Nós tivemos também ali um inverno, o ano passado, atípico, praticamente não tivemos frio, e a dengue continuou circulando, e com o nosso monitoramento que é feito pelo município, a epidemiologia do município, o Centro de Controle de Zoonoses, monitoram os casos de dengue, os mosquitos positivos para dengue, e nós encontramos o ano passado que nós tínhamos um número de casos sempre se manteve acima do esperado para cada momento do ano. Então, no final do ano, nós intensificamos junto com o Comitê da Dengue, do qual fazem parte diversas secretarias do município e outros órgãos externos, uma série de ações tentando diminuir os criadores do mosquitos. Então, em dezembro, iniciamos o processo de mutirões no final de semana. Esse ano já são 3, hoje é o terceiro. Fizemos um no dia 18 de janeiro, depois 1º de fevereiro, e esse é o terceiro. Esses mutirões, que hoje nós chamamos de mobilização, porque a gente quer o envolvimento da sociedade, a gente quer que a população se mobilize, hoje está sendo feito com agentes de endemias e agentes comunitários de saúde na região Três Lagoas. Nessa região, os agentes estão entrando nas casas, fazendo a vistoria de rotina, auxiliando o morador a remover objetos que tenha por ali, desfazer criadouros. Mas além disso, nós estamos também com cerca de 500 funcionários da prefeitura espalhados por outros 12 pontos da cidade. Então são pontos que nós consideramos mais críticos, de acordo com o mapeamento que nós temos da cidade, e nós dividimos como base as unidades de saúde dessas localidades, e a partir dali esse contingente está se irradiando e batendo de porta em porta, chamando o morador, conversando com ele, orientando com relação às medidas para evitar que se formem criadouros, como eliminá-los, e também em caso de ter algum sintoma, a quem recorrer, qual localidade que deve procurar, né, a unidade básica de saúde, ou eventualmente a UPA, enfim, todas essas informações, justamente porque a situação é crítica e demanda um envolvimento maior, né? Nós estamos hoje, eu considero que hoje não é um dia de trabalho, hoje é um dia de exercício da cidadania, onde nós temos que entender que eu tenho que fazer a minha parte e também um pouco da parte do outro, porque senão eu vou adoecer amanhã. Carlos, uma pessoa morreu por dengue. Isso foi comunicado ontem pelos serviços aí de saúde. Quem é essa pessoa? Qual a idade? Havia um histórico de outras complicações de saúde em relação a essa pessoa? Qual que é o perfil dela? Dentro desse perfil, Carlos, que bairro que ela morava? É sempre triste quando nós temos a notícia de um óbito, né? Nós da saúde trabalhamos para evitar a doença em primeiro lugar, mas fundamentalmente evitar perdas de vidas, né? Esse cidadão, ele era um cidadão paraguaio com nacionalidade brasileira também. A localidade exata de onde ele morava eu não me recordo bem, mas ele tinha 76 anos
e já havia passado pelo sistema de saúde várias vezes. Ele tinha comorbidades, que nós chamamos, né? Pessoa com idade avançada sempre tem outras enfermidades ao mesmo tempo, que acabam agravando a situação de dengue, né? E ele passou pelo sistema de saúde, foi atendido em 3 ou 4 oportunidades, foi medicado, foi atendido, só que a situação não regrediu, foi se agravando, até que ele teve que ser socorrido ao hospital municipal e acabou não respondendo adequadamente ao tratamento que foi implementado e infelizmente acabou vindo a óbito. Isso aconteceu no dia 7, ou seja, na semana passada, só que a confirmação veio só nessa semana, porque tinha que se avaliar exatamente se tinha a dengue realmente, porque aí tem que se fazer o diagnóstico de dengue também diferencial, e outras condições clínicas que ele pudesse ter de comorbidade. Ô Carlos, atualizando os números, assim, são quantos casos confirmados da doença hoje, neste momento? E esse quadro, você falou em situação de emergência em Foz do Iguaçu. A gente está a um passo da condição de epidemia, e o que caracteriza uma epidemia? Gostaria que você esclarecesse isso para a gente, para o nosso ouvinte e telespectador. Tá, hoje eu vou falar ontem, tá? Porque esses dados se atualizam diariamente e nessa semana numa velocidade assombrosa. Até ontem nós estávamos com 6.278 casos notificados na cidade, isso no acumulado de 1º de agosto, que é quando começa o ano epidemiológico da dengue, que começa 1º de agosto, vai a 31 de julho do ano seguinte. Então de 1º de agosto do ano passado até o dia de ontem, nós tínhamos 6.278 casos notificados, 1.169 casos confirmados e esse óbito que nós tratamos aqui há pouco é confirmado também. Nos últimos dias, esse crescimento ele foi assombroso. Até o início da semana nós tínhamos 230 casos confirmados. Em 4 dias, 4 dias, nós pulamos de 230 para 1.169. Mil e quanto? 169. O que caracteriza uma situação de emergência, uma situação de alerta? O estado do Paraná, é preciso lembrar, está também em situação semelhante. O estado do Paraná, são 331 municípios do Paraná com situação de dengue, dos 399. Isso dá 83% dos municípios com problemas com a dengue. Alguns deles situação caótica, como Paranavaí, situações gravíssimas. Foz do Iguaçu hoje está em torno da posição 53 no número de casos proporcionais de dengue. Mas uma situação de epidemia, ela se configura quando você tem, oficialmente pelo Ministério da Saúde, quando você tem 300 casos de dengue confirmados dentro de uma população de 100 mil habitantes. Tá? Então, para nós, Foz do Iguaçu, próximo a 900 casos já seria suficiente para configurar uma situação de emergência. Uma situação de alerta, 100 casos para cada 100 mil habitantes. Então, estado de alerta o município já estava, desde o dia 30 de janeiro, foi baixado um decreto do prefeito municipal, colocando o município em estado de alerta e com isso dando autonomia para alguns serviços serem realizados com mais fluidez, sem depender de tanta burocracia, como compras de materiais para fazer algumas ações e algumas ações de fiscalização também que sejam mais intensas. Agora, com essa condição dessa semana, passamos aí oficialmente a integrar também como estado de emergência. Então isso faz com que nós tenhamos que redobrar todos os cuidados, né? A população precisa se envolver, precisa fazer a sua parte. Nós temos um grande problema, como foi falado aqui pelo Moacir no começo, são 20 anos, né? Mais de 2 décadas, para falar a verdade, de problema da convivência com a dengue. A dengue ficou extinta aqui no nosso país por décadas, né? Desde os anos 40, não se tinha notícia, até que nos anos 90 retornou, uma doença reemergente. E por que a gente não consegue controlar com tanta mídia, com tanta informação? Hoje é difícil você encontrar alguém, ao menos nos núcleos urbanos, que nunca tenha ouvido falar de dengue, do que fazer para prevenir, né? Então, certamente, o problema não é a falta de informação, né? Na verdade, é colocar em prática, é consciência. O que nós precisamos é conscientização. Nós fizemos uma mobilização, só para dar um exemplo aqui, nós fizemos uma mobilização no dia 18 de janeiro na região da Vila Porte, Jardim América, Vila Brasília, que é a região que naquele momento nós detectamos que era a mais crítica da cidade por conta do número de notificações de humanos e por conta de mosquito positivo para dengue. Naquele momento nós estávamos com uma epidemia já acontecendo no Paraguai, com 3 mil casos por mês acontecendo. Eu tive no começo da semana, na mesma localidade, 3 semanas depois do mutirão,
E o que eu encontrei lá? Todos os postos onde nós havíamos feito a limpeza, o município foi lá com máquinas, com trator, com caminhão, o CCZ através de sacos de lixo, removendo em caminhonetes. Todos os postos que nós havíamos feito a limpeza já estavam novamente repostos com entulhos, materiais, objetos que podiam não estar ali. Então é uma questão de conscientização de fato. Nós precisamos mudar a consciência das pessoas, porque senão nós vamos continuar tendo a dengue por muitos anos, vamos continuar tendo epidemias, mortes, e o sistema de saúde se estrangulando e consumindo todos os recursos que poderiam ser usados para outras finalidades. Temos aqui, Alexandre, o comentário do nosso ouvinte, Evandro. Ele diz o seguinte, né? Que em situações que o mosquito está se propiciando em reservatórios d'água em domicílio, ou seja, ele velho descuido, caixa d'água aberta, garrafas, enfim. Mas também tem os reservatórios naturais, né? Tipo, na nossa área central de Foz do Iguaçu, onde está o batalhão, tem algumas plantas que elas armazenam água e o mosquito pode estar ali, mesmo sem a questão do lixo? Pode sim. Em primeiro lugar que o mosquito hoje ele não se prolifera somente em água parada e límpida, né? O mosquito ele ao longo do tempo ele foi se adaptando para uma questão de sobrevivência e hoje a água turva, né, ele se desenvolve e água que não seja corrente, mas que também não seja somente parada, ele também consegue se adaptar. Nesses pontos eles são importantes sim, não só nessas áreas aí, áreas de mananciais, áreas de subterrâneo, né, que a gente chama de criadouros ocultos, onde a gente não consegue ter acesso, né, por exemplo, bocas de lobo ou tubulações que eventualmente possa ter o criador. O que acontece é que essas localidades elas deveriam ser a exceção. Se nós tivéssemos um cuidado domiciliar das pessoas adequado, não tivéssemos criadouros formados dentro de quintais, em terrenos baldios, em áreas de fácil acesso, esse outro excedente que nós não temos acesso, que é difícil, ele seria insuficiente para causar epidemias. Ele poderia eventualmente causar casos aqui e ali, nós manteríamos uma endemia, mas não uma epidemia, onde diversas pessoas estariam adoecendo ao mesmo tempo, numa situação de crescimento absurdo, né? Então, é sim possível nessas localidades, é difícil acesso. Obviamente, se alguém vir acúmulo de água, criador nesses locais, pode ligar para os telefones da prefeitura, para o 156 FOS, que é o aplicativo. Mas o grande problema nosso são os focos domésticos. 63% dos criadouros eles estão em quintais, em objetos de fácil remoção. Copinhos, latinhas, garrafas, coisas que a pessoa vai largando no quintal ali e que acumula água. Carlos, para que o nosso ouvinte tenha ciência da gravidade, né, da situação, eu queria só retomar uns dados que você pontuou no começo da entrevista, né, que nós pulamos em 4 dias de 230 casos confirmados para 1.119, ou seja, é um crescimento absurdo, considerando ainda que desde 1º de agosto do ano passado a gente está com 6.278 casos notificados. Primeira pergunta, rapidinho, qual a diferença de casos notificados e confirmados? Só para a gente partir para a segunda fase aqui do raciocínio. Casos confirmados é quando se faz um exame e se isola o vírus da dengue no sangue daquele paciente. Casos notificados são todos os pacientes atendidos com sintomatologia suspeita da dengue. Não é possível se confirmar todos os casos de dengue, primeiro que pela importância dos casos. Quando você tem os primeiros casos ou casos esporádicos acontecendo de pessoas com sintomas ao longo do ano, por exemplo, você faz a coleta de sangue e faz o diagnóstico. Quando você entra numa situação de alerta ou de epidemia, são tantos os casos que não justifica mais fazer exames diagnósticos para cada um deles. Porque você, pela sintomatologia clínica, você fecha, conclui que aquilo provavelmente é dengue e vai implementar a terapêutica adequada pensando-se em dengue. Então não se justifica se fazer o diagnóstico em todos os pacientes. Então, obviamente, nós vamos ter sempre muitos casos de dengue notificados e uma quantidade muito menor dos confirmados, tá? E aí tem os descartados, que são aquele que foi feito o exame diagnóstico e aí não deu positivo, aí eles são descartados. Mas ainda assim nós pulamos de 230 para 119. 1139. 1139. E essa curva ela está numa ascendência. Está numa ascendência. Nós trabalhamos na epidemiologia do município, no Centro de Controle de Zoonose, com um mapa onde nós conseguimos uma curva, onde ele nos mostra esse gráfico semana a semana, o número de casos de dengue que a gente tem. Então essa curva ela está hoje numa ascendência quase vertical. Considerando altas temperaturas, chuvas, a tendência é que isso vai aumentar ainda mais.
Infelizmente. Exatamente, infelizmente, considerando que a gente não tem, hoje nós estamos com 1.200 litros de inseticida que foi fornecido pelo Estado, que vem do governo federal, é uma quantidade muito pequena, né? Nós estamos trabalhando com 18 funcionários fazendo o trabalho com bombas costais, entrando nas casas, nessas regiões mais críticas da cidade. Nós fizemos a região toda Jardim América, Vila Porte, Vila Brasília, agora estamos na região de Três Lagoas, mas é uma quantidade muito pequena, insuficiente para dar conta, né, da demanda que a gente tem. Deveríamos estar com fumacê na rua, uma quantidade grande, mas não existe hoje inseticida suficiente no Brasil para ser distribuído. Possivelmente o mês que vem possa vir, então essa opção a gente não tem. O calor está aí, é bom lembrar que o mosquito ele sobrevive 30 dias, então ainda que a gente esteja 2 semanas sem chuva, os mosquitos que foram criados aí com a última chuva, por exemplo, eles estão aí em plena atividade, né, pelos próximos 15 dias pelo menos ainda, que não chova. Então é preciso que realmente a gente tenha os cuidados devidos, né? Não deixar se formar criadouros na nossa casa por qualquer motivo, e na ocorrência de chuvas que estão previstas para os próximos dias, que nós redobremos os cuidados sempre após a chuva. Ô Carlos, para além do mutirão que está sendo realizado hoje, quais são as recomendações aí que você transmite para a população em relação à dengue, ao combate à dengue, a todo esse esforço aí que deve ser coletivo? O mutirão é só um ponto assim de chamamento de atenção, onde as pessoas vão ser chamadas à responsabilidade a estar atento. Mas o ideal é que todos os dias na sua casa você dê uma olhada no teu quintal. 15 minutos você consegue dar uma verificada em todos os cantinhos da tua casa ali, se tem algum objeto que está colocado. Às vezes uma criança deixou, às vezes veio o vento da rua, trouxe um saquinho plástico, ou fiz uma festinha ontem à noite, comi um churrasco e tal, e ficou lá umas latinhas no quintal. Eu tenho entulhos que eu guardo lá para algum dia, de repente vai ser útil para alguma coisa. Então assim, uma vistoria de 15 minutos por dia, no máximo, você consegue eliminar esses criadouros. E uma vez por semana, dá uma olhadinha naqueles pontos mais de difícil acesso, né? Uma caixa d'água, ver se não está destampado, se deslocou ali por conta do vento, dá uma olhadinha nas calhas, se não tem algum amassadinho, alguma folha que caiu e está interrompendo ali a passagem da água. Então nesses lugares de que o acesso é mais dificultoso, pega ali um dia do final de semana, ali você vai perder alguns minutinhos também e vai olhar nesses locais, porque às vezes a gente está cuidando da minha casa, está tudo ótimo, eu cuido direitinho, mas tem uma calhazinha lá em cima que um pouquinho de água que se forma lá numa folha que caiu e ficou parada, que vai gerar o criadouro, pronto, vai atingir aquela família e a vizinhança. Então nós temos que ter essa percepção de que não basta só o básico, né? Nós temos que ir além. Você citou o ponto, por exemplo, da denúncia, né? O Centro de Controle de Zoonoses tem um número para denúncia. Aquele terreno baldio que está murado, está cercado, mas que você observa que tem algum lixo, como é que procede? Exatamente, as denúncias elas podem e devem ser feitas pela população a qualquer tempo, né? Nós temos o telefone do Centro de Controle de Zoonoses. No Centro de Controle de Zoonoses, o horário para denúncia é das 8 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta-feira. Eu vou passar o número para vocês. Temos o WhatsApp também, mas temos também outros canais. Temos o número da ouvidoria do município e temos também o aplicativo 156 Foz, que esse a qualquer momento do dia, da noite, final de semana, a pessoa pode fotografar a situação e mandar, inclusive flagrantes. Nós temos então, se a população quiser anotar, os ouvintes, nós temos o telefone da ouvidoria do município, que é o 0800 450 156. Isso é para qualquer tipo de reclamação, de qualquer ordem, inclusive com relação à dengue. Então, se tem uma carcaça de carro lá em frente à tua casa que está abandonada, não é o CCZ quem vai atuar, é o Fostrans, mas a ouvidoria vai receber e vai repassar. O mato está alto lá no terreno, não é o CCZ que vai lá atender, a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, por conta que tem que fazer a roçada, mas a ouvidoria vai encaminhar. Temos também o aplicativo 156 Foz, você baixa no seu celular e você, onde você estiver, viu a situação, fotografa, entra no aplicativo e você vai mandar foto com as informações mínimas, localização, para que o órgão responsável do poder público vá até lá. No CCZ nós temos o telefone 3524-5838, como eu falei, das 8 às 5 da tarde, segunda a sexta-feira. E também temos o WhatsApp, que a pessoa também pode nos mandar situações onde tem criadouros do mosquito ou água parada. É o 999974448. E também outro telefone que é muito importante, que é da Guarda Municipal, que é 153, para todas as situações de flagrante. Então, se você está vendo alguém com um carro, estacionou em algum lugar e está jogando entulho, qualquer coisa, liga nesse telefone, a guarda vai deslocar uma equipe até o local para dar o flagrante e autuar. Hoje, na situação que a gente está, a guarda tem autonomia para fazer a autuação naquele momento. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas usam os horários mais
inóspitos aí do dia, né, à noite, as localidades mais distantes possíveis, onde ninguém está vendo. Mas se você vir a situação acontecendo, liga na guarda, a guarda vai poder ir lá dar o flagrante. Carlos, muito obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. E lembrando, né, não é da sua área, mas você tocou em cidadania. E essa também é uma ação de cidadania. Hoje a gente tem a campanha de vacinação, o dia D contra o sarampo, né? Os postos vão estar abertos durante todo o dia, é isso? Exatamente. Hoje, os 29 unidades básicas de saúde, ou postos de saúde, estão abertos para receber a população. É importante que a população vá se vacinar, tenha a faixa etária adequada para se tomar vacina nesse momento da campanha, mas é bom lembrar, né, quando a gente falou da dengue, que ela voltou depois de décadas, o sarampo também, né? O sarampo estava controlado, nós não tínhamos mais caso de sarampo no país, justamente porque a população vacinava, e na medida que as pessoas deixaram de vacinar, começou a haver a circulação do vírus. Então hoje, nós soubemos ontem, teve mais uma morte por sarampo no Brasil, no Rio de Janeiro, uma criança com menos de 6 meses de vida, que não tinha nem idade para ser vacinada. E por que ela foi vitimada? Porque o vírus está circulando. Se as pessoas estivessem se vacinando ou vacinando seus filhos, não haveria circulação viral e essa criança não teria sido acometida, né? Então nós temos que pensar que a vacinação ela protege coletivamente, além de individualmente, tá? Todos os postos estão abertos para receber. 4 postos de saúde também estão hoje funcionando para atender pacientes com sintomas de dengue, tá? Então a gente pede que a população, se tiver sintomas de dengue, não procure a UPA como primeira opção, procure essas unidades Profilurb 2, Vila Yolanda, Morumbi 2 e a KLP. Essas 4 unidades estão funcionando hoje para o atendimento, além da vacinação do sarampo, para atender pacientes com suspeita de dengue. Então procure a unidade de saúde e aí, se for necessário, a unidade encaminhará para a UPA ou até mesmo para o hospital. E durante a semana, aí nossa recomendação sempre, procure a unidade de saúde mais próxima da tua casa, ela vai te atender, suspeita de dengue é vaga zero, não tem essa, volta amanhã, tá cheio, não, vai ser atendido com suspeita de dengue. Então, lá perto da tua casa, que é muito mais fácil, muito mais cômodo, e se for uma situação mais grave, vai ser encaminhado sim para um serviço de urgência e emergência. Marco Zero, onde tudo começa.